pessoal, mais um Fisiotalks hoje, Mariana Montarroz aqui com vocês. Nem deu tempo de piscar, já voltei. E agora, gente, o assunto é sensacional, viu? É de muita responsabilidade e de muita atualidade, tá? A gente vai falar aqui sobre um assunto bem interessante, que é a LGPD no perfil profissional e bioética da atenção domiciliar, desafios e responsabilidade no cuidado seguro, mas que não cabe só na atenção domiciliar não, hein? A gente vê muito também na questão do ambiente hospitalar. Eu estou com o Dr. Josimário Silva, ele é do Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutor em bioética, preciso nem falar, né? Vamos chamar ele de doutor, sim senhor. Só vem gigante aqui para minha cadeira, minha gente, eu acho o máximo. E é presidente da Academia Brasileira de Bioética Clínica, um assunto que eu tenho pouquíssimo acesso, vou confessar, mas que eu acho incrível e de extrema importância, né? E o quanto falta. Falta muito essa noção da bioética e essa informação realmente. Os profissionais procuram saber pouco, estou eu aqui já me confessando em relação a isso. E a gente tem pouco acesso a isso. E agora todo mundo tem aí um celular na mão, então a LGPD vem além dessa questão ética que a gente estava conversando aqui agora, não foi, doutor Josimário? Que ela já vem agora realmente trazendo uma normativa, né, uma lei. Primeiro assim, obrigado, Mariana, está dando essa oportunidade de a gente falar um pouco, né, desse tema que para mim é muito caro, né, que ele começa pela bioética e termina aí também com as questões da legislação, da norma, né. Você foi muito feliz quando você colocou que a gente vem de uma sociedade em que as pessoas hoje têm aquilo que muitas vezes as pessoas entendem como direito a fazer o que achar conveniente, né? Uma sociedade onde as liberdades elas terminam se materializando de todas as formas. Mas numa sociedade que é plural por natureza, né, a gente também precisa criar algumas normativas. Né? Existem as normas morais, né? E a bioética lida muito com essa questão das normas morais, onde você precisa trabalhar sempre na perspectiva do cuidado, da proteção, utilizando os fundamentos que a ética nos fornece, né? A responsabilidade, etc. e tal. Mas só isso, para uma sociedade tão disforme como a nossa, não é suficiente. Né? E daí vem o arcabouço jurídico. Então essa lei, a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem como objetivo primário proteger. Proteger o quê? As informações às quais eu não quero socializar com outras pessoas. Né? Então ela protege a minha intimidade, ela protege informações que só, digamos assim, me interessa, e é o profissional de saúde numa consulta, num tratamento, numa proposta de um plano de cuidado. Então ela não vem assim, a LGPD é para paciente e para profissional, não, é da pessoa, né? É uma proteção da pessoa. Isso, qualquer ser humano, né, que está exposto a uma, digamos assim, está exposto a um contexto social que pode ter dados vazados, informações que são suas, ela precisa ter um mecanismo de proteção. Então ela protege aos profissionais de uma forma geral e também protege aos pacientes que numa cadeia de proteção está numa vulnerabilidade maior. Portanto, a proteção tem que ser maior. Né? Mas todo ser humano, todos nós, podemos ter os nossos dados expostos. Por exemplo, hoje você falou na questão do celular. Se uma pessoa acessa o teu celular, pode ter informações que você não quer compartilhar com ninguém. Né? Informações suas. Né? E automaticamente eu preciso de algo que possa me proteger. Então a LGPD ela vem exatamente nesse sentido, proteger informações que diz respeito a uma determinada pessoa, as quais não pode ser exposta. Né? Então, se eu dou informação sobre um mecanismo de doença, né? A questão sexual, a questão de você ter ali um determinado diagnóstico e eu não quero que outras pessoas saibam, então automaticamente espera-se que eu tenha alguma coisa de regra. Primeiro, um comportamento moral do profissional dentro dessa relação de sigilo. Né? Então a gente tem que respeitar. O sigilo é regra, não é exceção. Existem algumas situações que a gente utiliza ele como exceção. Por exemplo, uma pessoa que a gente tem a convicção que ela pode causar um dano a si próprio, uma lesão a si próprio. Então aí a gente faz uma ponderação e pode quebrar o sigilo. Mas ele é regra, ele não é exceção. Né? E a lei, ela exatamente é um arcabouço mais impositivo para proteger dados que muitas vezes podem ser vazados. Então ela funciona, inicialmente ela teve uma vocação muito maior para as instituições. Então, por exemplo, acesso a prontuário nos hospitais,
às vezes o prontuário todo mundo podia acessar. Sim. Então hoje a equipe de profissionais que trabalham no hospital tem que ter um cuidado maior sobre esses dados. Sim. Né? Só que agora ela se estende também para assistência domiciliar, que aí a complexidade é maior, porque a casa normalmente é um espaço aberto. Então, como é que a gente vai fazer controle de determinadas informações no espaço que as pessoas estão transitando? Né? Nem sempre você vai ter casas bem divididas, famílias que compreendem isso. Às vezes é a casa que tem um vão, que tem 3, 4 ou mais pessoas convivendo naquele espaço. Né? Então, hoje é um desafio muito grande que a gente vai ter pela frente para poder estabelecer a proteção desses dados dentro dos domicílios. Imagino. E além disso, eu acredito que o atendimento domiciliar, a gente tem uma rotatividade de profissionais que, vamos dizer assim, que não é da mesma equipe sempre, porque existe um cuidador que provavelmente não é da mesma equipe médica, vamos dizer assim, né? Ou da atenção da saúde. Então, esses acessos dessas pessoas também, né, vamos dizer, do extra, uma equipe extra aí. Então, como é que a gente consegue deixar tudo isso realmente amarradinho, como diz a história? Como é que a gente consegue ter esse controle? O que é que o senhor sugere para que a gente tente deixar isso da melhor forma, assim, mais seguro possível? Assim, eu vejo que nesse momento as empresas que lidam com assistência em domicílio, ela tem um papel fundamental. Porque são elas que vão ter que habilitar, treinar, capacitar, né, controlar, entendeu? E porque ela também responde por esse processo, não é só o profissional que está lá. Né? Então, parte muito das empresas para começar a incorporar isso, né? Criar, sistematizar como vai ser o controle sobre esses dados e, a partir daí, treinar as pessoas que efetivamente vão estar lá na ponta. Como você falou, esses cuidadores, às vezes, são várias pessoas, o próprio profissional, às vezes, muda, né? Não é mesmo, não é sempre o mesmo. Então, eu, enquanto empresa, eu tenho que pensar nessa perspectiva de saber quem é o profissional que vai lá dar essa assistência no domicílio, para a partir daí a gente começar a fazer essas interfaces. Né? Perfeito. Foi o que o André estava falando aqui agora também, né? O advogado. A responsabilidade, ela é de todo mundo. Não tem essa, eu não sabia. É o que a gente chama de responsabilidade solidária. Né? Então, assim, o profissional que está lá na ponta, a empresa, a operadora de plano de saúde, se for o caso, há uma responsabilidade compartilhada. Né? Então, a gente não pode achar assim, que só o outro vai ser responsável. Não, todos têm. Porque na hora que eu contrato alguém, na hora que eu estou, por exemplo, aceitando um determinado profissional, eu tenho que ter uma responsabilidade sobre aquela pessoa. Né? Mesmo que não seja da minha empresa, às vezes são pessoas que vêm de outra, mas se está prestando atenção a um paciente que é da minha empresa, eu tenho que, de uma certa forma, saber o que é que está acontecendo e também ter essa responsabilidade. E o senhor falou uma coisa agora, me lembrei. A gente tem, né, alguns documentos que a gente precisa, obrigatórios aí para o profissional de saúde, principalmente autônomo, que é o prontuário, que é o contrato, e tem também o termo de consentimento. Dentro desse termo de consentimento, a gente pode colocar algo do tipo em relação à imagem daquele paciente para um estudo, por exemplo. Então, se eu preciso compartilhar com colegas, né, com a minha equipe, eu preciso tirar uma foto de alguma situação, de alguma lesão. Então, é importante esse termo de consentimento? Como que... assim, a gente precisa pensar que o termo de consentimento, o consentimento informado, o livro esclarecido para alguns, ele é uma construção a partir de um processo informativo. Né? Então, assim, eu vou chegar para aquele paciente, eu vou explicar para ele o que pode acontecer, as limitações, as dificuldades, as possibilidades. Então, eu preciso informar. Esse processo informativo eu posso transcrever no papel. É o que a gente reduz a termo, aonde as pessoas vão lá e assinam dando ou não concordância, porque o paciente ele pode ou não concordar. Isso é um fato. Né? Se eu pretendo utilizar aquele caso, e normalmente isso acontece às vezes, até para fazer um controle de fotografar, tudo isso tem que estar muito bem descrito nesse documento. Entendeu? Dizendo a importância, a necessidade, quais os cuidados que a gente vai fazer, vai ter enquanto empresa. Se eu quero fotografar o paciente para ter um controle, quais os cuidados que a gente vai ter com aquela imagem. Tudo isso tem que estar muito claro, muito discriminado, muito protegido, para efetivamente a gente poder manter uma relação clínica dentro de um contexto ético e, obviamente, dentro das normas que efetivamente estão sendo estabelecidas, principalmente agora com o LGPD. Né? Mas o consentimento ele é um instrumento extremamente importante, onde a gente vai discriminar a ação que pretende e fazer com que o paciente ou o representante leia, compreenda e reduza a termo, que é o papel. Perfeito.
Perfeito, gente. Muito interessante, né? A gente precisa procurar saber cada vez mais disso, né? Como eu disse, é muito fácil, tá todo mundo ali com o celular na mão, pegando ali, né, cenas e situações, e às vezes a gente passa batido, muitas vezes de fato passa batido, né? O que de fato, o material que tá ali. E a responsabilidade vem muito além aí também, né, dessa Hoje mais do que nunca, né, a questão da imagem das pessoas, a intimidade, a privacidade, ela faz parte do que a gente chama de direitos fundamentais, né? Então a Constituição, ela protege os direitos fundamentais e alguns arcabouços jurídicos já têm isso muito definido. Então, todas as vezes que alguém se sente lesado na sua imagem, né, na sua intimidade, na sua privacidade, ela pode recorrer, né? E obviamente alguém vai se responsabilizar por isso. E quando você tem uma relação de vulnerabilidade, então você tem uma fragilidade ainda maior, que é aquele paciente que está exposto, que muitas vezes não sabe o que está acontecendo, né? Então por isso que é importante hoje a gente manter isso bastante atento. Isso faz parte de um procedimento técnico, né? Já passou o tempo em que uma intervenção técnica, ela poderia fazer determinadas coisas e não era questionada. Hoje não, né? Porque não existe nenhuma intervenção clínica dissociada de um componente ético e agora também um componente legal, né? E aí eu vou mais além, eu aprendi uma vez com um juiz, que eu também fiz direito, e ele dizia o seguinte, que a relação médico-paciente, né, que ele falava, é uma relação jurídica, e eu não entendia muito bem o que ele queria dizer. E eu fui aprender, fui estudar, e com o tempo eu digo, não, eu concordo com ele. A relação profissional-paciente, médico-paciente, é uma relação jurídica. Simples, porque a gente atua num bem juridicamente tutelado. A saúde, a imagem, a vida, isso está protegido pelo arcabouço jurídico. Então, se eu lido com isso, eu estou lidando exatamente com um cenário onde eu posso ser responsabilizado se eu cometer algum tipo de lesão, né? Então, por isso que é importante os profissionais terem essa noção. Não basta só ter um conhecimento técnico, uma habilidade técnica, mas eu tenho que entender da norma, eu tenho que entender que existem fundamentos, princípios éticos que precisam ser respeitados para que essa relação, independente de resultado, seja uma relação aí que a gente considera uma relação boa. Interessante, inclusive, ter um profissional da área, né, específico, trazendo um treinamento, trazendo essa noção para uma equipe, porque um profissional de saúde, doutor, dar conta de tudo que tem que dar conta é complicado, né? Bem complexo. Então, eu acho que trazendo isso de uma forma realmente como um treinamento, né, como uma educação para a equipe é muito importante, né? Então, que importância foi essa sua palestra aqui dentro desse contexto todo? Eu acho que como veio abrir os olhos de tanta gente, né? Como pode iluminar o caminho de tanta gente. Na realidade, uma palestra, eu penso que ela tem que ser um insight, né? Ela é um insight, para despertar, né? Na medida que a gente pode despertar em alguém na plateia, né? Que todo mundo está ali, da relevância que isso tem e a partir daí se motivar a buscar um conhecimento, né? A gente também trabalha com formação, a gente tem curso de habilitação em tomada de decisão e que envolve todos esses aspectos. O senhor faz esse curso? A gente Onde realiza. é que a gente... Esse curso atualmente ele está sendo feito na Confiare. Esse curso a gente tem em São Paulo, no Rio de Janeiro, e aqui em Recife a gente abriu no início do ano esse curso de tomada de decisão, que é um método, né, que é um método exatamente ético, clínico de tomada de decisão, onde a gente discute todas essas questões que a gente colocou aí. Perfeito. Né? Porque hoje, mais do que nunca, a relação de saúde ela se tornou mais judicializada, ela se tornou muito mais difícil, né? Por questões de processo, de mau atendimento. Então hoje a preocupação da gente é habilitar profissionais para poder entender o que é um conflito moral, usar as estratégias para resolver esse conflito e, obviamente, prestando a melhor assistência. Então, a educação, não tenha dúvida nenhuma, é a forma que a gente tem de minimizar os conflitos que, inevitavelmente, eles estão aí presentes. Com certeza. Acho que a informação cura tanto quanto o cuidado. Pelo menos ajuda a curar. Né? E aí, profissionais de fora, mesmo que não sejam da Confiare, têm acesso? Tem acesso. A gente tem a gente até pediu para divulgar. Tem alguma rede social, alguma coisa específica que a gente possa colocar aqui? Porque eu coloco aqui também como um link para o pessoal. Aqui, gente, ó. Então, esse curso, assim, aqui em Recife, a primeira experiência foi agora, né? A gente concluiu aí com o pessoal da Confiare. Aliás, tinha profissionais do português, de outros hospitais também, e né? Cuidados paliativos, eu sou paliativista. Isso, olha aí. Então, a gente traz essa discussão, né?
para aquilo que a gente chama que é a tomada de decisão, que ela é muito complexa, né? Então não é só um componente clínico, você tem outros aspectos e a proposta é exatamente isso, é você habilitar no método ético-clínico de tomada de decisão em cenários de incerteza, né? E a relação clínica ela é construída num cenário de incerteza. Sim, sim. E automaticamente isso gera muita angústia, muito sofrimento Sim. e às vezes conflitos. Então é para isso que a gente está habilitando as pessoas nesse sentido. bcpcursos.com.br. Vou colocar para vocês o link. Vou estar colocando aqui também no YouTube, no Spotify. A gente vai estar em todas as redes, todos os canais. Vai estar tudo direitinho. Vou colocar uma foto também no Instagram, porque quem quiser vai acompanhar direitinho aí a arte. Doutor, muito obrigada, viu? Agradeço. Que prazer tão grande tê-lo aqui com essa temática. Seu acolhimento. E foi bacana aí a nossa conversa para falar um pouco dessa coisa Com toda certeza, aí, com que certeza. a bioética traz pra gente. É o que eu digo aqui, nem sempre a gente vai falar somente de saúde, né? Mas tudo que vem para a saúde tem muito o que acrescentar ainda nesse ambiente da saúde, né? Como a gente tem tantas coisas que envolvem. Então, cada vez mais a gente tem que procurar, de fato, sair da nossa caixinha de cuidado e ser bem mais informado, bem mais formado, para que a gente possa entregar o melhor para o paciente e também ter o nosso melhor, né? Isso é bem importante. Muito obrigada, viu? Agradeço, querida. Gente, sensacional, né? Fantástico. Vou deixar aqui tudinho para vocês e não percam os próximos episódios, que vai ser um melhor do que o outro. Tchau, tchau. Querida, obrigado. Passaria